Well, that's embarrassing. Ai, errei. Isso é assim. We have things to do. Se você é novo aqui no canal e caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Luana, eu posto aqui no YouTube sobre dicas de idiomas, viagens e livros, e atualmente eu estou no desafio de 75 dias estudando 2 idiomas, que é o espanhol e o turco. Eu pareço estar um pouco ofegante, eu peço desculpas, mas é porque eu ainda estou me cansando muito para falar por conta da cirurgia. Mas enfim, lá no começo do desafio eu coloquei algumas regras e uma delas era que eu não poderia falhar mais de uma vez na semana. Então eu teria que estudar 6 dias na semana com toda certeza. Só que essa semana eu literalmente estudei um dia e todos os outros 6 eu não fiz nenhum tipo de estudo. Então eu preciso recomeçar o meu desafio de 75 dias. Eu já estava há um mês estudando. Eu completei semana passada um mês inteiro estudando certinho, fazendo minhas coisas e falhei. Em partes eu estou me sentindo mal, mas ao mesmo tempo eu precisava também desse tempo que eu fiquei sem fazer nada, sem meta, sem nada, sabe? Parecia que eu precisava muito disso. Diante disso, eu tenho uma atualização também. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu também estudava grego, apesar de ser apenas 3 vezes na semana. Mas faz mais ou menos 2 semanas que eu desisti do grego. Não desisti para sempre. É só temporário, porque a minha rotina não está permitindo e eu também já não estava tão animada quanto eu gostaria de estar. Pretendo sim me tornar fluente em grego algum dia, mas não é o caso nesse momento. Neste momento, eu quero continuar com foco em turco e espanhol, que são meus idiomas de prioridade, e eu quero continuar estudando inglês e italiano, que tem sido bem legal. Peço desculpas porque eu realmente ainda estou bem inchada no rosto, não estou me sentindo ainda muito bem para falar e para me mostrar. Sinto que eu enchei muito no rosto. Mas eu precisava vir dar as caras aqui, porque a gente está começando uma nova semana, e essa nova semana eu já voltei a trabalhar, voltei hoje a trabalhar, e amanhã, segunda-feira, eu já vou voltar para minha rotina. Eu tive conversando com algumas pessoas que estão acompanhando o desafio, e algumas delas, inclusive, já falharam, já tiveram esse problema um pouco antes de mim. Então, isso aqui vai servir de recomeço para vocês também que tentaram fazer um desafio semelhante, não necessariamente de idiomas, mas algum desafio, e querem recomeçar, porque a vida acontece, gente. Eu não estava planejando tirar 3 sisos,
não estava planejando que o frio estaria vindo, the winter's coming. E então, acontece. Herkese merhaba. Estamos de volta para o nosso desafio de 75 dias estudando idiomas. Como vocês puderam ver, fiquei um pouco afastada, mas estamos de volta. Na semana passada, eu estudei todos os dias, porém eu acabei não gravando, eu ainda não sei, eu não estava no humor para gravar, porém eu já comecei estudando. Essa semana, entretanto, vamos voltar à nossa rotina, mostrando aí como foram os estudos, aprendizado, etc. Essa semana eu vou chamar de fazendo coisas que eu tenho evitado no estudo de idiomas. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra lá na semana 3, de quando eu falei para vocês de que eu estava tendo dificuldades com a conjugação de verbos no passado no espanhol? Pergunta se eu estudei isso desde então, sabendo que já era uma dificuldade. Não. Eu tenho a grande tendência de evitar estudar coisas que eu sei que eu tenho dificuldade. Quer mais um exemplo? Dias e meses do ano é uma coisa que eu tenho dificuldade em todos os idiomas. Tenho revisado nos idiomas que eu sei? I haven't. Não. Mas essa semana nós iremos trabalhar exatamente com isso. E fazer coisas que eu tenho evitado durante todo esse tempo. You have to let me go. Você não pode mais me prender aqui. Uma das coisas que eu preciso voltar é a escutar essa playlist, que é um rapaz que ele pega uma pessoa que não sabe falar turco, tá? A menina, a pessoa que ele tá conversando é acho que ela é da Grécia, se eu não me engano. E ele ensina turco pra ela. Tipo, é a conversa dele ensinando turco pra ela. E é muito legal porque ele descomplica muitas coisas. Então, algumas coisas que quando você lê parecem ser complicadas, da forma que ele mostra, se torna bem mais tranquila. Então, tem bem do básico, né? E você vai entendendo certas coisas ali. Então, é muito, muito bom. O único, porém, é que ele é todo em inglês. Então, você tem que estar bem concentrado, porque querendo ou não, você está escutando em inglês para aprender em turco. Então, isso complica um pouco. Mas é muito boa essa playlist. Inclusive, eles têm para vários outros idiomas. Então, tem para italiano, tem para francês, tem para vários idiomas, só que são todos em inglês. Então, eles fazem isso em inglês. Mas é muito, muito bom. E eu quero terminar essa playlist porque ele dá todo o básico de gramática, basicamente, né, para você aprender ali. A única questão é que eu não consigo escutar muitos de uma vez. Então, por exemplo, no máximo eu consigo escutar dois. Cada um tem 8 minutos, 9 minutos mais ou menos, cada episódio. Porque eu me sinto muito sobrecarregada, porque ele tá falando inglês e tá falando turco ao mesmo tempo. Aí a minha cabeça começa a dar uma confusão, assim, principalmente porque ele fala muito sobre termos de gramática, né? Então, eu consigo escutar dois só, mas eu vejo que é suficiente. Eu vou mostrar pra vocês o que eu aprendi. Uma das coisas que eu tinha muita dificuldade era o sufixo para dizer se alguma coisa está ali ou se ela vem dali. Enfim, é o from, in e to, né? Que é aprendendo em inglês. E ele explicou, acho que em 2 episódios, e eu consegui entender muito bem. Eu fiz até um rascunho aqui. Então, por exemplo, house, né? Casa é if. If. E aí o sufixo para falar from the house seria if then. In the house, dentro da casa, seria if the. If the. E falando que eu estou indo para casa, to the house, é eve. Eve, adiciona um e ali no final. Cara, eu me batia muito com isso e a forma que ele explicou ajudou muito. Tipo assim, eu não vou dizer pra você que eu já decorei, porque eu preciso revisar, por isso que eu fiz essa colinha. Mas, já assim, ó, abriu pra mim, sabe? Facilitou muito pela forma que ele explicou. Então, eu vou voltar a assistir os vídeos e eu quero também, mas eu acho que eu vou deixar pra amanhã. Eu quero organizar meus flashcards de turco, porque faz muito tempo que eu não reviso flashcard em turco. Deve estar uma bagunça, não quero nem olhar direito. Meus amor.
Ne zaman geliyorsun? Ne zaman buraya geliyorsun? Bonjour, my friends. Estamos aqui para mais um dia. Já fiz meu café. Maravilhoso. E hoje nós temos mais um dia em que a gente vai fazer coisas que a gente tem evitado nos estudos de idiomas. E uma das coisas que eu preciso voltar a fazer no espanhol é estudar novamente as regras gramaticais para verbos no passado. Eu particularmente não preciso rever nenhuma aula, nenhuma explicação sobre como funciona, porque isso eu já entendo, mas o que eu preciso é fazer exercícios com verbos. Eu vou pegar verbos e eu vou conjugá-los no passado, porque isso vai me dando mais confiança. Eu acho que a melhor forma para você estudar verbos no geral é conjugando. A gente tenta evitar, mas principalmente no espanhol, ele é necessário fazer isso. Idiomas como inglês, não tanto, mas no espanhol é muito importante você fazer esse exercício de conjugação de verbos. Então, nós vamos fazer isso hoje, apesar de eu não querer. Vamos a practicar com exercício. Entonces, la primera. Cuando David guardaba o guardó los regalos, apareció Laura. Entonces, tenemos dos opciones. Laura descubrió la sorpresa o Laura no vio los regalos. ¿Cuál verbo vamos a utilizar para cada situación? Laura descubrió la sorpresa. Si ella descubrió la sorpresa es porque y David estaba guardaba los regalos. Y si Laura no vio los regalos es porque David guardó los regalos. La niña le preguntó que de dónde venían los niños. Su padre no sabía o supo qué contestar. Yo de verdad nunca había escuchado antes supo. De verdad. Voy a añadir supo en mi lista para revisiones, porque esto es algo que también no estoy haciendo. Ayer las vecinas organizaron una fiesta, pero Enrique no quería o no quiso ir. No sabemos si Enrique cambió de opinión o no fue a la fiesta. Quiso es no sabemos. No fue a la fiesta. Espera. Ayer mi hermano iba al cine y lo atropelló un taxi. Es que salió del cine bastante distraído o así que no pude ver la película. Esto es algo que no consigo recordarme cuando voy a hablar. Entonces, no sé si debo usar fue, iba o escribió, escribía. Algunas veces mi cerebro es like, no comprendo. Es por eso que tengo que hacer muchos ejercicios para poder comprender de verdad. Estos ejercicios que estoy haciendo es para el pasado imperfecto y indefinido para que podamos comprender mejor cuál utilizar. No turco, uma das coisas que eu tenho mais protelado para fazer é fazer os flashcards. Eu indico muito o Anki, mas eu sou uma pessoa que enjoou muito do Anki. Eu não tenho gostado tanto do Anki. Eu não sei, eu acho que a cara do Anki não me agrada tanto. E eu gosto muito do Notion. Então, eu estava tentando fazer flashcards pro Notion e deu certo. Eu vi uns templates prontos e eu consegui editá-los para ficar da forma que eu queria. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu adicionei na minha página. Se você não sabe ainda, eu tenho uma página para você organizar os seus estudos de idioma, tá? Então ele tem ali vários setores que eu vou mostrar para vocês e ele é gratuito, meus amores. Yes, edit. Ok, nós estamos aqui na minha página de estudos. Você consegue encontrá-la aqui no link na descrição. E
Logo de cara, ela tá personalizada pro turco, mas você consegue personalizar ela para qualquer idioma, tá? Então, independente do idioma, você consegue vir aqui mudar a capa, mudar o ícone, dá para mudar tudo bem tranquilamente, tá bom? Logo no começo, eu coloquei uma playlist aqui para você escutar enquanto você tá mexendo, um horáriozinho e o checklist do dia, para você colocar o que você precisa estudar no dia e lembrar disso. Embaixo você tem um cronograma semanal do que você precisa fazer. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma data, né, e a atividade programada. Ah, eu vou fazer Duolingo e vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E aí do lado você tem aqui um texto que você pode colocar o que você estudou, o que teve dificuldade, fazer um resuminho ali do seu estudo, certo? Aqui embaixo nós temos várias coisas. Primeiro, você tem essa parte de estrutura, que é para você montar a estrutura de como você vai estudar, basicamente. Então, você vai usar ali o chat GPT, algumas dicas que eu dou no meu Instagram de como você montar o seu cronograma de estudos ali, no geral, e conseguir segui-lo. Então, aqui até tem um exemplo, né, do que eu montei para espanhol, mas você vai montando da sua forma. Depois você tem recursos que você vai colocar ali o que você quer ler, assistir, sites que você pode utilizar para estudar esse idioma. Então você vai colocando ali para ficar tudo num lugar só para quando você precisar você ter. Em regras e gramática, você tem aqui para colocar o que você precisa estudar e o que você já estudou. Então aqui ó, você marca se você já estudou ou não, coloca os materiais que você utilizou, dá para deixar tudo bem organizado ali. Vocabulário, né? Como o próprio nome já diz, você vai colocando os vocabulários que você adquirir. Você pode dividir, como eu dividi, ó, em temáticas, né? Greetings, numbers, verbos. Eu coloco em inglês e português, galera. É assim que funciona comigo. Minha cabeça não funciona muito bem, não. E o que eu recentemente coloquei, né? Coloquei hoje, na verdade, foi flashcards, que é uma parte que eu realmente precisava, tá? Aqui é o modelo para vocês copiarem. O meu, ele tá em uma segunda página que eu mudei algumas coisas pro meu gosto. Todo esse modelo, inclusive, ele é editável. Então, se você não gostou disso, quer tirar isso, você pode tirar. Mas é um modelo muito bom para vocês terem. Então, aqui em flashcards, eu gosto sempre de aumentar a tela, ó. E aí, ele é muito legal esses flashcards, porque você coloca aqui a pergunta, né, ou a palavra que você precisa traduzir, e aí você clica em Review Answer e ele aparece o que você escreveu ou não. E aí, ai, beleza, eu acertei, mas eu demorei. Tipo assim, acertei, mas demorei muito, eu preciso revisar. Você joga pra cá, pra outra, que aí ele vai aparecer pra você. Aí, se você quiser adicionar um novo, só vir aqui, ó, type a new one, faz ali sua pergunta, aumenta pra você conseguir editar, coloca aqui em answer o nome da resposta. E aí você já adicionou um novo flashcard. Isso vai ser muito bom para mim, porque eu realmente enjoei do Anki e eu gosto de ter tudo no Notion. O Notion para mim não existe sem, entendeu? Então, vai ser muito bom ter o flashcard ali. Eu precisava realmente fazer o flashcard de turco e espanhol também. O de espanhol eu vou montar mais tarde, mas o de turco eu já tô fazendo aqui porque eu sei as palavras, mas às vezes eu esqueço. Então, o flashcard é muito bom para relembrar vocabulários. Vou fazer muita merda, mas você tem que me perdoar. Gente, meu Deus, se essa não é a frase mais problemática que você já... Por hoje foi isso. Nos vemos amanhã para continuarmos fazendo aquilo que a gente tem evitado nos últimos dias. Eu já indiquei para vocês o Language Reactor antes, né? E agora eu tô descobrindo algumas coisas novas nele aqui. Então você entra no site propriamente, e aí você coloca o idioma que você quer aprender. Eu vou colocar aqui espanhol. Eu já estudei italiano. Aí você muda o idioma. Se você vier aqui em mídia, ele vai te dar várias opções. Ó. Ele te dá podcasts que você pode escutar.
YouTube, canais de YouTube, deixa ele atualizar. Aí você pode colocar, eu quero aprender até 400 vocabulários, eu quero aprender menos vocabulários. Aí tem Netflix, ele vai te indicar programas Netflix, livros, ele vai colocar aqui vários livros para você, recursos, ele vai dar algumas dicas de recursos, mas esse aqui a gente já viu muito já. Mas é bem legal, porque às vezes você, ó, por exemplo, podcast, olha o tanto de podcast que ele me dá de opção, cara. Porque às vezes realmente você tá sem saber o que estudar, sem nenhum material, e aqui você tem muitas opções. Então, é bem bacana. Estou criando uma playlist com músicas turcas. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição. Que aí vocês podem começar a escutar músicas turcas que são maravilhosas, mesmo que você não queira aprender o idioma. Shadows and light from the blood red sun. Don't know where we're going, but it's only just begun. Oh, it's only just begun. When the winter calls you. Não entendi esse teste não, viu? Achei mais ou menos. Eu fiz o EF quando eu fiz o de inglês. E o de inglês eu achei mais completo. Mas deu o B1, B2. Mas tudo de others eu vou fazer 3 hoje. Set the night so free. Tell me we're gonna last forever. 'Cause you're all I need. Um dos meus objetivos do ano era fazer o teste de nivelamento agora em junho. Eu tinha colocado como meta desde o começo do ano e eu queria alcançar o B2, B1, B2. E como eu não estava afim de pagar um teste de nivelamento, porque não é barato, eu resolvi fazer na internet mesmo. Tem várias opções, eu peguei as 3 mais famosas ali. Preferi fazer 3 do que só uma, só pra tirar a dúvida mesmo, sabe? Porque às vezes você faz um que não é tão bom, tipo do EF. O EF de inglês é muito bom, é muito completo o teste, mas o de espanhol eu achei mais ou menos. E aí os outros 2 são mais completos mesmo, realmente. Só não tem a parte de fala, tá? A única parte que esses testes, nenhum deles teve prática de fala. Então, se você quer analisar esta parte também, aí você vai ter que pegar um pago, tá? Porque esses gratuitos, eles não incluem essa parte de fala, não tem essa correção da fala, mas tem o resto, tem listening, reading e não tem writing também. Há até um que eu fiz tem writing, eu já fiz do TOEFL, e o TOEFL é muito difícil, porque você tem tempo, você tem que escrever textos, você tem que ler perguntas muito grandes. Então, querendo ou não, o pago, ele é bem mais completo e, consequentemente, mais difícil também. Mas para você já ter uma base, os gratuitos na internet são bons também, já dá para ter alguma coisa ali. Eu pretendo pagar o de espanhol só quando eu tiver alcançado o nível C1. Eu ainda estou nesse B2 ali, eu não me considero ainda um C1. E como os testes mesmo mostraram, eu também estou ali nesse B1, B2, né? No B2, principalmente a maioria, intermediário ao avançado. Eu pretendo fazer o C1 ano que vem. Eu acho que eu devo colocar ali para março, mais ou menos, para eu pagar e realmente fazer um teste pago, tipo um TOEFL. Tem até um que eu esqueci o nome agora, depois eu coloco aqui na tela, que ele é para realmente quem quer fazer um de espanhol. Ele tem até presencial e tem online também. Então ele é muito interessante, mas no momento como eu não quero gastar com isso, já foi um teste aí para eu saber que eu realmente estou no caminho certo. Hoje eu vou voltar a fazer uma coisa que já faz um bom tempo que eu parei no turco, que é estudar através do livro de gramática. Eu tenho um livro de gramática A1, A2. Eu e as galinhas dessa cidade. Parece até que eu moro no meio do mato, gente, mas eu não moro no meio do mato, tá? É porque tem uma praça na frente da minha casa enorme. E as pessoas começaram a criar galinha na praça pública. E agora nós temos 1 milhão de galinhas na praça. Voltando. Eu vou voltar a usar o livro de gramática que eu tenho em PDF, que eu utilizei por muito tempo, ele é muito bom. E eu tenho uma pessoa no YouTube
que eu já comentei aqui no canal, de que ela simplesmente faz com você os exercícios, explica. Ela é maravilhosa, uma querida. É Turkish with Moji. É muito bom, só que eu enjoei, porque é cansativo, galera. São, 37 vídeos, sendo que cada um deles tem 1 hora. Então eu demoro muito para fazer e eu enjoo também, né? Eu sou muito enjoada, eu acho que esse é o meu maior problema de vida. Eu enjoo muito fácil das coisas. Tem que parar de ser assim. Mas vamos voltar a fazê-lo pelo menos umas 2, 3 vezes na semana. Eu acho que é suficiente. Eat the food. O yemiyorum. Yemek. 12. Yarın tatil. Tomorrow is off. Ben çalışmıyorum. I don't work. Tomorrow is off. I don't work. Çalışmıyorum. Çalış is the root. Çalış mı because of çalış because of we have mı and then yorum. Çalışmıyorum. I don't work. 13. Film 20.00'da başlıyor. To start. Buluş comes from buluşmak. To meet up. Yürümek comes da konuşuyorlar. My father and mother talk on the phone together. My father talks on the phone with my father. They try konuşuyorlar veya konuşuyor. Finalizamos a semana aí. Fiz algumas das coisas que eu estava postergando no estudo dos idiomas. E meu desafio para você é que essa semana você busque por coisas que você tem evitado fazer nos estudos, aquele assunto que você tem evitado revisar, aquele material que você tem evitado estudar. Então, aproveitem essa semana para isso. E semana que vem nós teremos um novo vídeo, né, da nova semana, já que nós tivemos que reiniciar aí esse desafio. E será diferente. Então, eu pretendo fazer cada semana um estilo diferente de estudo. Então, essa semana foi da gente fazer coisas que eu tenho evitado e na próxima semana será uma completamente diferente. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui e acompanhar essa jornada juntos. Nos vemos no próximo vídeo.